Mas e aí? Como que a gente faz para distinguir borderline e bipolaridade? Tá, muita gente confunde transtorno borderline com Pois bipolar, é. mas é muito diferente. Instabilidade emocional nos dois. E aí? Como é que Pois é, diferencia? então, as pessoas confundem, eu acredito, principalmente pela questão da mudança de humor. Eu acho que é um fator que confunde as pessoas, mas é muito diferente, tá? Então, no borderline, a gente vai ver uma desregulação, por isso que a gente chama de desregulação e instabilidade emocional, que é muito rápida. Então, a gente vai pensar em horas e no máximo dias ali. O bipolar não é assim. O bipolar, ele passa de episódios longos ali, ou de mania, ou hipomania, enfim, e de depressão. Quer dizer, com ou sem depressão, né? Mas principalmente na mania e hipomania. Então, eu acho que a questão da mudança de humor pode até existir no bipolar, mas o borderline é realmente a instabilidade. É uma coisa muito rápida. Outra coisa que pode diferenciar e pode ajudar os profissionais que têm essa dúvida é que, geralmente, no transtorno bipolar não se tem eventos desencadeadores, não se tem gatilhos para mudança de humor. No bipolar. No bipolar. As fases são autônomas. Sim. Os ciclos. Geralmente é assim. Já no transtorno borderline, geralmente se tem gatilhos. Tem alguma coisa aí acontecendo. Nas relações. Exato. Pode ser, sei lá, que alguém bateu em você sem querer. Isso é um gatilho, mas é um gatilho. Sim. Que é uma coisa que não tá tão presente ali no bipolar. Mas eu acredito que a principal dúvida é mais relacionada a isso. Sim. Deixa eu te perguntar ainda sobre essa diferença. No transtorno bipolar, além dos ciclos maníaco e depressivo, né, melancólico, tem o que a gente chama também de período interfásico. São pacientes que podem passar períodos consideráveis bem, né? A gente fala assim, no estado eutímico, eles estão tranquilos, estão assintomáticos, né? Eu até conheço pessoas, né? Trabalham, têm relações sociais, se tratam, né? Mas passam um período considerável bem, né? No estado eutímico, como a gente costuma dizer. O borderline, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela pode passar um período assim um período grande, assim, bem tranquila, estável, ou ela está sempre convulsionada emocionalmente? Olha, pode passar, super pode acontecer. Uma coisa interessante é que quando eu falei dos relacionamentos instáveis, caóticos Sim. E o medo de ser abandonada, essas pessoas, elas podem ficar muito bem quando estão em relacionamentos. Isso também está atrelado a esse medo do abandono, assim. Então, ela está bem ali. Então, por isso que não quer ser abandonada. Então, elas podem apresentar uma estabilidade quando estão em bons relacionamentos, em relacionamentos estáveis. Tá, mas esse relacionamento também tem que ser bom, né? Pois é. Esse relacionamento tem que passar segurança. Pois é, e é uma grande questão, porque não é difícil, é muito difícil para quem é borderline, mas também é muito difícil para quem se relaciona com pessoas borderline. E existe uma coisa que é muito difícil também sair de relacionamentos, terminar relacionamentos com essas pessoas. E eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, num reforço, sabe, intermitente, nesse sentido. Então, você não sabe como aquela pessoa vai agir. Ela pode agir muito bem diante de uma situação e de uma situação parecida agir muito mal com você, e você não sabe se aquilo é bom, e isso faz com que seja muito mais difícil sair de um relacionamento. Então, você pode dar um elogio pra ela e ela reagir super bem, ou você pode dar um elogio e ela reagir super mal. Então, isso acaba reforçando muitas pessoas e tendo uma dificuldade, que acontece também em relacionamentos abusivos, né, esse tipo de reforço, pra sair desse relacionamento. Então, também não é fácil também se relacionar com uma pessoa assim, que não está em tratamento. Relacionamento é um negócio assim, central na vida de um borderline, né? Sempre que se fala em transtorno de personalidade borderline, fala-se em relacionamento, né? Por isso que se parece tanto com o transtorno de personalidade dependente, né? Os transtornos de personalidade, eles têm características em comum, Sim. Entre si. Mas cada um vai ter uma característica que ali a gente pode aqui diferenciar. Então, como a gente falou no começo aqui, né? Falou do sentimento crônico de vazio. Sim. O medo de abandono também, ele se manifesta diferente. Mas, principalmente, aí eu vou trazer essa parte, a desregulação emocional do borderline. Então, essas características todas que a gente falou, elas são mais do borderline, que não aparecem tanto no dependente. Não. O dependente é mais uma questão... a desregulação emocional do dependente é muito mais rara, e ela está muito associada ao fim dos relacionamentos, né? Ela se manifesta mais em episódios de fim de relacionamento. O dependente vai lá para baixo. Para ele, essa é
a ruptura para a personalidade dependente é um inferno, né? Ele fica mal, melancólico, pode desenvolver depressão, mas ele não tem, por exemplo, episódios de raiva, né? Não tem a questão das impulsividades, não tem essa coisa do vazio crônico. São quadros, como você disse, tem intersecções, né? Tem elementos em comum, mas também tem diferenças importantes. Eu estou aqui pensando como deve ser difícil para um profissional identificar, ou talvez não seja, né? Identificar que um paciente tem, porque, voltando à questão da bipolaridade, a bipolaridade pode coexistir de modo comórbido com o borderline, não é isso? Sim. Uma pessoa pode ter os dois. Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser chegar a um diagnóstico desse. Nossa, é muito difícil. O diagnóstico para borderline demora muito tempo para ser firmado. E eu acredito que melhor quando você tem, que a gente falou, né, da conversa, da intersecção entre a psiquiatria, a psicologia, enfim, eu acho que isso é muito importante. Você falou da bipolaridade, mas a gente pode pegar para outros. O TDAH mesmo, como eu falei, ele tem essa instabilidade, essa desregulação emocional também. Só que aí vai ter características, né, que não são em comum com borderline. Então, não vai ter o sentimento de vazio crônico e vai ter uma questão de memória, procrastinação ali, né, atenção, que talvez não tenha no borderline, mas tem intersecções também. Então, o profissional, ele tem que ser muito bem capacitado, Sim. Principalmente em diagnóstico diferencial, que eu acho que hoje é essencial para qualquer profissional, na verdade. A gente precisa estudar isso, precisa estudar o diagnóstico diferencial, porque são diagnósticos difíceis e que mudam a vida de alguém. Sim, se você der um diagnóstico errado, isso quer dizer... Sim, mudam a vida de alguém, tanto no sentido de medicação, como no sentido de tratamento, qual plano de tratamento eu vou seguir. Sim. Porque um plano de tratamento que talvez eu siga para uma pessoa borderline, eu não siga para uma pessoa bipolar. Sim. O Carol, eu tô lembrando aqui, lembra, eu te falei que entrei na comunidade, né? Uhum. Eu saí, depois eu deixei a comunidade, uma comunidade no Facebook, onde várias pessoas borderline participam, né, dessa comunidade, compartilham a vida, compartilham seus sentimentos, compartilham muito sofrimento, isso me chamou muita atenção. E eu tô lembrando aqui, Carol, quero te perguntar o que é que tu acha disso, se você concorda com essa impressão, tá? Uma coisa que eu via muito lá na comunidade era o pessoal reclamando da capacitação dos psicoterapeutas. Eles reclamavam muito, dizendo que os psicólogos e psicólogas não estavam preparados devidamente para lidar com as suas questões, com as suas crises, com esse modo de ser, né? O que você acha disso, hein? A gente tem que... Veja, eu acho essa uma pergunta interessante porque antigamente não se dava atenção ao que uma pessoa com diagnóstico de transtorno mental dizia, né? E eu acho que é o contrário, a gente tem que sim ouvir cada vez mais o que essas pessoas estão falando. Bom, você acha que procede? É uma acusação? É isso da preparação dos terapeutas? O que você acha disso? Olha, eu acho que é uma questão complicada, porque lembra que eu falei do estigma, dos problemas do diagnóstico, que alguns profissionais evitam até diagnosticar? Tem profissionais que sequer acreditam no diagnóstico, que ainda questionam. Sim. Profissionais psicoterapeutas? Psiquiatras, psicoterapeutas. Psiquiatras? Que estranho. Pois é, sequer ainda questionam, assim, o diagnóstico. Mas, eu acho que a gente... Eu vou falar de forma esperançosa. Eu acredito que a gente está em uma onda, assim, que cada vez mais os profissionais, psicólogos, acredito eu, espero eu, estão procurando se capacitar. Então, eu acho que o crescimento de uma prática, por exemplo, baseada em evidências, a gente vê isso crescendo. Então, a gente vê profissionais que procuram melhorar e procuram trazer o melhor que se tem para os seus pacientes. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem esse lado, né? De, talvez, não sei se uma queda, mas talvez dúvidas e talvez questionamentos que impactam. Então, esses estigmas, o medo, a incerteza, talvez até psicólogos, porque eu já ouvi psicólogo dizendo, nossa, eu não vou dar diagnóstico porque eu sou psicólogo. Sabe? Eu não tenho capacidade para isso. Nossa, a gente tem capacidade, a gente estuda para isso, né? A gente estuda bastante. Ou deveria estudar, né? Ou deveria estudar, né? Mas, nossa, a gente estuda tanto para chegar e dizer, olha, eu não tenho a capacidade de dar o diagnóstico, eu vou deixar ali pro médico. É complicado, né? Eu acho que existe também uma insegurança por muita parte dos profissionais. É verdade. Quando o nosso lugar de psicoterapeutas no tratamento desses pacientes, eu particularmente, agora, você falou por você, eu vou falar por mim, eu também acho que
olha, não desvalorizando o trabalho de ninguém, mas eu acho que o trabalho da psicoterapia é o trabalho, assim, sabe? Porque medicação, a gente sabe, medicação, como você disse muito bem, é controle de sintoma. Mas tem uma vida aí, né, para ser organizada, tem ideias para serem pensadas, tem uma subjetividade que precisa ser tratada. Eu me surpreendi muito lendo Viktor Frankl, algumas semanas atrás, um livrinho, recomendo para todo mundo, Psicoterapia para Todos. Viktor Frankl, aquele da logoterapia. Uhum. Ele estava num capítulo em que ele estava falando sobre a esquizofrenia, ele era psiquiatra, ele falava do lugar da psiquiatria, ele está na década de 60, né? Do lugar da psiquiatria, mas ele dizia, fundamental para esses pacientes é o acolhimento psicoterapêutico. É um espaço em que eles possam estar em contato consigo mesmos, em contato com as suas questões, principalmente borderline, né? Que tem essas questões que você colocou do vazio, de uma identidade oca, né? Então, não dá para, com todo respeito aos nossos colegas, não dá para um psicoterapeuta dizer não existe, não estou preparado, não vou, realmente não dá.